Oi, oi, preciosa e preciosa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que, além de ser um relato, que não é meu, depois no decorrer do vídeo eu vou explicar de quem é, mas é pra contar também um testemunho, um livramento que essa pessoa do relato recebeu. Pra relatar como Deus ele é maravilhoso e que quando nós clamamos a ele, ele nos ouve. Vou contar como se fosse eu vivendo o relato. Então vamos lá. Na época, eu era muito jovem, eu tinha na casa de uns 20 anos. Não me lembro muito bem, não me recordo muito bem se eu namorava, mas eu era bem namoradão na época, bem. Jogava futebol, gostava muito de jogar futebol. E de tomar umas biritinhas de vez em quando. Pois na época eu não era convertida, eu fui me converter depois de mais velha. E aí foi no domingo, eu tomei minhas biritinhas e nem jantei. Quando foi no outro dia de manhã, eu fui trabalhar. Eu trabalhava de ajudante de serralheiro numa usina de cana-de-açúcar, numa cidade do interior de Pernambuco, chamada Usina Cerro Azul. E aí, eu trabalhando, quando deu por volta de umas 11 horas, eu virei pro meu tio e falei que eu queria comer. Porque como eu tinha bebido as beritinhas e não tinha tomado café nem nada, eu fui trabalhar. No decorrer do dia a dia, você vai trabalhando pesado, vai dando fome, né? Meu tio falou pra eu ir desentupir um cano que estava entupido. E lá fui eu e mais 3 pessoas. Porém, o fatídico acidente só aconteceu comigo. Quando eu tava lá desentupindo, de repente veio aquele vapor muito quente com mel. Como eu tava falando, que eu tive que parar o vídeo, quando eu tava desentupindo, veio aquele vapor quente juntamente com o mel. E foi tão quente que eu caí de uma altura de 2 metros. O vapor e o mel bateu no meu corpo inteiro, fez até a faixa assim do Vasco. E olha que eu sou torcedora do Flamengo. Fez a faixa assim do Vasco. Graças a Deus, assim, ele livrou de não cair no meu umbigo. Meu cabelo, eu tinha um cabelo um pouco maior na época. Tava com mel no cabelo também. E eu caí de uma altura de 2 metros. Quando eu caí dentro de um buraco. Acabou além da queda, da queimadura, eu ainda machuquei minhas costas, né, por causa da queda, e furei minha perna numa parte de ferro, assim. E eu desesperado, porque foi uma dor absurda, eu quase desmaiei de tanta dor, mas eu fui respirando assim, respirando, e consegui me controlar para não desmaiar. Quando eu olhei assim, porque como eu falei, eu caí em um buraco. Quando eu olhei, tinha outro buraco, e nesse outro buraco tinha um pouco de água. Eu pulei para dentro desse buraco num ato de desespero para ver se aliviava as dores. E aí, quando eu saí de dentro desse outro buraco que tinha água, eu levantei e corri pro banheiro, onde eu consegui me molhar, mas a dor não passava, a dor não passava. E como é cidade de interior, uma cidade bem do interior mesmo, na época só tinha, eram farmácias e como se fosse um postinho de saúde. E aí eu corri para lá, onde eu fui, tipo, tive os primeiros socorros. Passaram uma pomada em mim para aliviar, mas a dor não aliviava, não aliviava. Até que eu olhei pro céu assim, e na usina, quando dava horário de meio-dia, batia, dava as badaladas. Quando eu olhei pro céu, eu falei assim: Senhor, se o Senhor está me ouvindo, Pai, faz passar essa dor, eu não estou aguentando, eu não tô aguentando de dor. Foi como se tivesse Deus passado, tivesse o bálsamo de Gilead de mim. A dor parou na hora, instantaneamente. Deus ouviu minha oração no momento que eu clamei para Ele. E a dor passou até que eu consegui aguentar mais. Minha avó veio, como eu já relatei, em uma cidade interior, eu tive que pegar um carro. E aí eu tive que pegar uma rural. Como eu não falei no começo do vídeo, mas eu morava com os meus avós e minha avó foi comigo nessa rural. E lá tem, tipo, tinha umas serras, assim. E a rural, velhinha e tudo, quando era na hora de subir, a rural falhava. E a minha avó já nervosa, assim, preocupada comigo
pela queimadura, pelo estado que eu tava. Porém, como eu tinha clamado muito pra Deus, eu não tava sentindo dor, só tava aquela coisa feia da questão da queimadura mesmo. E ela já angustiada assim, eu virei pra ela e falei assim: não, calma, vó, vai ficar tudo bem. Calma, até que com muita dificuldade consegui chegar no hospital. Isso aconteceu na segunda-feira. Porém, o hospital só foi fazer. Eu acho que, gente, tem coisa que é bom evitar falar, mas assim, fazer a limpeza, tudinho, porque foi queimadura de terceiro grau. Então ficou bolhas e tudo. Então, eles só foram fazer a limpeza, tudo. Na terça-feira, a partir das 5 horas da tarde. E aí fizeram, né, os curativos e tudo. E eu fiquei melhor, graças a Deus, como eu falei. Deus fez a dor cessar. Aí eu fiquei, tipo, num quartinho mais afastado. E sempre que a comida chegava pra mim, a comida já chegava fria. Então, eu fiquei 10 dias internado. E nesses 10 dias que eu fiquei internado, eu cheguei a perder 4 quilos. Porque como a comida chegava fria, eu já nem queria mais comer. E aí eu virei pra minha avó e falava pra ela levar pra mim biscoito, essas coisas, besteira, pra eu poder comer. Então, esse é o relato de hoje. Deus foi tão misericordioso comigo que hoje eu já tô com 60 anos e não tenho marca nenhuma, não tenho cicatriz nenhuma desse ocorrido, só ficou na memória mesmo do livramento e da bondade de Deus para com a minha vida. Como eu havia falado no começo do relato, esse relato não é meu, esse relato aconteceu com meu pai. E hoje, graças a Deus, ele é um servo do Senhor. Ele se converteu, até acho que eu já contei até a história da conversão dele. E como que Deus ele é maravilhoso nas nossas vidas. Comecei esse TikTok, essa rede social, contando apuros. Mas quem quiser também mandar seu testemunho de vida, eu também depois vou vir com mais outros testemunhos que Deus continuou provando da bondade, da misericórdia dele, tanto com a vida do meu pai, quanto com a minha vida, da minha família inteira. Eu vou contar aqui pra vocês. Então esse é o relato de hoje. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Desculpa se ficou muito longo, mas eu não quis dividir em duas partes, eu quis contar tudo de uma vez só.